Aleluia, amém. Graças e paz, boa noite, igreja. Deus é bom, aleluia. Deus é maravilhoso, amém. Vamos orar. Pai, nós continuamos te rendendo graças nesta noite. Obrigado porque estamos aqui em reverência, em temor, para te cultuarmos, para te adorarmos, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é vida, que é eficaz, frutificando, Pai, em nossos corações, Pai, para que venha dar muitos frutos, Pai. Cremos, Pai, na tua palavra, alcançando para nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Aleluia. Meus irmãos, aleluia. Vamos falar sobre a presença do Senhor esta noite. Você está animado? A presença do Senhor é maravilhosa, amém? Queria que você fosse comigo lá para iniciarmos, lá em 2 Samuel, capítulo 6. Segunda Samuel, capítulo 6. Quem chegou lá, dá um amém. Amém. A partir do verso 1. Conta a história onde Davi traz a arca para Jerusalém, amém? Antigamente, a presença do Senhor, ela estava tipificada na arca de Deus, amém? Hoje, ela habita em nós. Amém? Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, automaticamente a presença do Senhor está habitando em nós. Nascemos de novo e o Espírito Santo do Senhor está em nós. Mas eu quero trazer essa passagem aqui para ilustrarmos alguns pontos acerca da presença do Senhor. Na antiga aliança, a presença do Senhor habitava na arca da aliança. E aqui, essa arca passou um tempo longe de Jerusalém. E Davi sentiu no coração de que era hora de trazer a arca de volta. E aqui conta a história onde Davi traz a arca de volta para Jerusalém. A partir do verso 1 diz assim, tá? Vamos ler um pouquinho, mas vamos prosseguir. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Dispôs-se e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram para a casa de Abinadab, que estava no outeiro. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. Repitam comigo, irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Perez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Amém? Prosseguindo, verso 10 diz: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Aleluia. Então, fazendo o resumo desses primeiros versículos, nós percebemos que Davi, ele juntou 30.000 pessoas para trazer uma arca. Era necessário, irmãos, juntar 30.000 pessoas no natural para trazer uma arca? Não. Mas Davi
sabia que a arca tipificava a presença do Senhor e queria fazer daquele momento um culto, uma cerimônia, para que todo mundo se alegrasse diante daquele acontecimento. Até porque a presença do Senhor estava longe do povo fazia anos. E Davi, não, 30 homens, bora comigo ali buscar a arca do Senhor. E a Bíblia diz que eles se alegravam, eles levavam todo tipo de instrumento, né, pandeiro, tamborim, símbolos, ele lá se alegrando. Mas de repente, o boi tropeçou e a arca ia caindo. E Uzá foi segurar a arca. A glória do Senhor era tão poderosa, a presença de Deus era tão maravilhosa, que Uzá foi irreverente naquele momento. A Bíblia diz que ele foi irreverente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender para estar na presença do Senhor é a reverência. Amém? Você tem que vir, irmãos, vou dar um exemplo aqui do culto, mas no seu dia a dia, no seu tempo com Deus, nos seus afazeres, sabemos que a presença hoje habita em nós temos que reverenciar essa presença. Nós devemos chegar aqui no culto e reverenciar aquele que vive. Sabe, chegar no culto, na hora do louvor, e levantar as mãos, adorar ao Senhor, se alegrar nele, e não estar de conversas paralelas, e não estar disperso, não, mas estar reverente à presença de Deus. Amém? Então a reverência, ela tem que ser a base para estarmos na presença do Senhor. Porque a Bíblia nos mostra que Deus não se agradou da irreverência de Uzá. Chegará um tempo, irmãos, que a glória do Senhor será tão poderosa aqui na Igreja Zoe e nas demais igrejas do Senhor Jesus Cristo. Você crê? Que eu falo que não é tempo para você ser irreverente. Aprenda hoje a ser reverente à presença do Senhor. Porque chegará o tempo de uma glória maior, de um tempo poderoso, e Deus não se agrada dos irreverentes. E relata lá no verso 9, outra base que nós devemos entender para desfrutar da presença do Senhor, é o temor. A Bíblia diz que diante daquela circunstância, Davi temeu. O temor de Davi foi tão grande que Davi desistiu de levar a arca de volta para Jerusalém. Davi, eu preciso pensar o que é que eu vou fazer agora. Eu não posso agir de qualquer forma, eu não posso proceder de qualquer forma com essa presença maravilhosa. E a Bíblia relata que Davi deixou a arca na casa de Obed-Edom. E Obed-Edom e toda a sua família foi abençoada. O que isso nos mostra? Que a presença de Deus é abençoadora. Ei, se você carrega a presença do Senhor, você já é abençoado. Essa presença vai lhe abençoar em tudo que você fizer. É como diz lá em Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, através de Cristo Jesus. Aleluia! Então, naquele primeiro momento, Davi temeu. Esse temor de Davi foi maravilhoso, porque ele, sendo um homem segundo o coração do Senhor, ele sabia que não poderia fazer as coisas para o Senhor de qualquer forma, que ele não poderia agir de maneira irresponsável. Mas não, ele temeu ao Senhor e deixou a arca lá na casa de Obed-Edom por 3 meses. E Obed-Edom e a família foi abençoada, porque entendeu que ali aquela arca tipificava a presença do Senhor. E lá no verso 12, continuando, diz: então avisaram a Davi, dizendo: olha, Davi, o Senhor abençoa a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-Edom à cidade de Davi. Então o sinal verde acendeu,
Avisaram a Davi: olha, Davi, a arca está abençoando, né? A presença de Deus está abençoando lá a família de Obed-edom, está sendo uma coisa maravilhosa. Chegou o tempo, e Davi: agora sim, vamos lá. E a Bíblia diz que Davi foi lá, pegou a arca do Senhor com alegria. Isso nos mostra que devemos estar na presença de Deus com alegria. Amém. Aleluia. Não venha para o culto. Você pode até vir, né? Cabisbaixo, triste, mas no momento que você passar pelaquela porta, no momento que começar o culto, você tem que entender: você está aqui para adorar. Você tem que entender que você tem que se alegrar. Aleluia. Se alegrar, porque nós devemos estar na presença do Senhor com alegria. Verso 13: sucedeu que quando os que levaram a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Então você pode perguntar: eu posso dançar na presença do Senhor? Você deve. Davi dançava na presença do Senhor. A alegria de Davi era tão grande de estar na presença do Senhor, que ele dançava. Ele não queria saber quem estava no seu lado direito, quem estava no seu lado esquerdo, quem ia na frente, quem ia atrás. Ele só queria desfrutar daquela presença. Aleluia. Assim Davi, verso 15, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. E a Bíblia diz que Mical o desprezou no seu coração. Chegaremos já em Mical. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi. E este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome dos exércitos, do Senhor dos exércitos. Aí lá no verso 20, diz assim: voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, que desprezou Davi no seu coração, saiu ao encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Mical, a fiscal do culto. Eu chamo a Mical, quando eu estava preparando essa mensagem, veio essa palavra: Mical, a fiscal do culto. Sabia que existe muito fiscal de culto? O que seria o fiscal de culto? É aquele que vem para o culto, não adora, não fecha os olhos, não ora, faz nada, mas só fica vigiando o que é que os outros estão fazendo. Se o irmão está dançando, para que isso? Se o irmão está correndo, para que isso? Para que isso tudo? Se o irmão levantou as mãos, né? Porque aqui o Ministério de Música, quem ministra a música, levanta as mãos, adora ao Senhor. Você já deveria ter esse entendimento já, de estar na presença do Senhor e se render a Ele. E Mical, vendo Davi dançar, observando pela janela: para que isso, Davi? Para que dançar? Por que essa alegria tanto? Sabia que tem gente que tem raiva da nossa alegria? Que não consegue ver outra pessoa alegre? E Mical lá: você é o rei de Israel, para que isso, Davi? Para que dançar na frente dos outros, seus servos, das suas servas? Não precisa de tudo isso. Ei, irmão, se o Senhor mandou você dançar,
é para você dançar. Não se preocupe com o fiscal de culto, não. Deixa o fiscal de culto lá. Quem está perdendo é ele. Desfrute da presença do Senhor. Quando você vem para cá, você tem que entender que você chegou para adorar Ele. Que você chegou e a presença dEle, além de habitar em você, está sobre nós. Aí Davi respondeu a Mical, disse: perante o Senhor, que me escolheu a mim, antes dos que a teu pai, e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Davi falou: olha, Mical, eu não estou me alegrando para aparecer para ninguém, não. Eu não estou me alegrando para saber se você vai gostar ou não, se eu estou dançando para você ou não. Eu estou dançando é para o Senhor. Eu estou me alegrando é para o Senhor. Aleluia. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos quanto às servas de quem falaste. Dela serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Ou seja, a vida de um fiscal de culto é uma vida infrutífera, estéril. A Bíblia relata que Mical ficou estéril até o dia da sua morte. Então, irmão, se você está vindo para cá como fiscal de culto, perdendo a oportunidade de desfrutar a presença do Senhor, chegou a noite de você se libertar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você tem que chegar aqui com entendimento: eu vou para adorar o Senhor. O louvor começar, você se alegrar, bater palma, sabe? Levantar suas mãos, adorar aquele que vive, aquele que deu vida para nós. Sem se preocupar com o que está do seu lado. Não, faça a tua parte. Se alegra no Senhor, se alegra na presença do Senhor. Na presença do Senhor, até tristeza tem que saltar da alegria, irmãos. Aleluia. Então, quando você chegar aqui, se você ainda é um fiscal de culto, eu creio que você não será mais. Aleluia. Aleluia. Para que isso, né? Por que isso? A gente fazia a escola de ministro, né? Era o pastor Mauro, daí o pastor Elezé. Tinha uma irmã lá que, o cara lá ministrando, a irmã, aleluia, glória a Deus. Só, né, esqueci o nome dela. E tinha gente que ficava com raiva dela, né? Ficava chateada. Mas ela estava ali, irmãos, e estava recebendo a palavra. Ela não parava de dar amém, aleluia, glória a Deus, é isso aí. Mas ela estava recebendo. Quem sou eu, você, para julgar? Aleluia. Queria que você fosse comigo lá para a carta de Tiago, a epístola de Tiago, capítulo 4. A Bíblia relata lá também, irmãos, a história lá no livro de Atos, de Ananias e Safira. A Bíblia diz que eles mentiram ao Espírito Santo e o fim foi trágico. A presença da igreja de Atos, da glória do Senhor na igreja de Atos, era tão poderosa que após aquele acontecimento, né, de Ananias e Safira, a Bíblia diz que houve um grande temor na igreja. Aquele temor que teve em Davi, que Davi disse: epa, espera, vamos pensar direitinho, vamos deixar aqui na casa do Obed-edom, não podemos trazer a casa de qualquer forma. A Bíblia relata que depois daquele acontecimento de Ananias e Safira, que eles mentiram ao Espírito Santo, houve um grande temor na igreja do Senhor. Amém? Então a reverência e o temor, ela tem que estar impregnada em nós. Sabe? Não que vamos ser pessoas religiosas. Não. Amém? Aqui não é uma igreja religiosa. Eu não estou aqui pregando para vocês ser um crente religioso, chato, ranzinza. Não é isso que eu estou falando. Mas que você tenha um entendimento de reverência e de temor diante da presença do Senhor.
Amém? Até porque Davi se alegrava e dançava. Então, isso é uma característica externada por Davi de uma pessoa não religiosa. Então, Davi não era religioso. O fato de Davi temer ao Senhor não tornou ele uma pessoa religiosa, não, ao contrário. Ele se alegrava da mesma forma, ele dançava da mesma forma, ele celebrava da mesma forma, porque ele entendia que estava na presença do Senhor. Então, o temor e a reverência não é ser religioso, não. Aleluia. E outro fator, né, John Bevere fala que os dois poderes do reino são o temor do Senhor e a humildade. Amém? Outro fator que nós devemos considerar para estarmos na presença do Senhor, né, é a humildade. Como assim a humildade? Aqui em Tiago, chegou lá em Tiago capítulo 4, a partir do verso 4, vamos ver do 4 ao 10, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia. Então, a razão, só existe uma razão, irmãos, para Deus rejeitar uma pessoa. Essa razão é o orgulho. Eu comigo, orgulho. Deus, Ele resiste aos orgulhosos, aos soberbos, mas aqueles que são humildes, Ele aceita, Ele quer perto, Ele quer que desfruta da sua presença gloriosa. Ele diz: olha, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, sabe? O Espírito Santo está ali, ó, querendo você ter intimidade com Ele, não querendo que você seja amigo do mundo, mas que você seja amigo de Deus, porque aquele que torna amigo do mundo, a Bíblia diz que é inimigo do Senhor. Então, para você desfrutar dessa inteira presença do Senhor, você tem que rejeitar as coisas do mundo. Você não pode ser amigo do mundo, mas você deve ser amigo do Senhor. Antes, Ele dá maior graça. Ei, existe uma graça, irmãos, sobre as nossas vidas poderosa, para resistir ao diabo, para se sujeitar ao Senhor. Então, diante desse contexto, irmãos, existem 3 aspectos da humildade. A humildade, irmãos, não é que você se sentir uma pessoa inferior, né? Não, eu não sou ninguém. Isso é uma falsa humildade, isso não é humildade. Existem 3 aspectos da humildade que eu quero tratar com você. O primeiro é a obediência a Deus. O primeiro aspecto da nossa humildade é a nossa obediência a Deus, é a nossa obediência à sua palavra. Aqui no verso 7, fala: sujeitai-vos. Se você for traduzir essa palavra,
tem um significado também de obedecer. Então podemos trocar, sujeitar-vos e colocar obedecer, portanto, a Deus. Então, um dos primeiros aspectos da humildade é a nossa obediência a Deus. Porque Deus, irmãos, Ele tem sempre o melhor para nossas vidas. Você tem que entender isso. Sabe, lá em Jeremias 29:11, não precisa abrir, diz: o Senhor falando, é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que desejais. Então, se eu desejo algo, o Senhor já tem pensamentos poderosos sobre esse algo que eu desejo. Amém? E não são pensamentos de mal. O Senhor não tem pensamento de mal para mim e a sua vida, irmãos. Não, os pensamentos que o Senhor tem para mim e a sua vida são pensamentos bons, são pensamentos maravilhosos, são pensamentos que vão nos levar para o lugar que nós desejamos e o que o Senhor também deseja. Então, quando estamos obedientes à vontade do Senhor, estamos num local seguro, estamos em segurança, porque a nossa humildade nos confere essa obediência. Nós somos humildes para reconhecer que devemos obedecer a Deus, mesmo as circunstâncias dizendo ao contrário, mesmo você não vislumbrando aquilo tudo que Deus colocou no seu coração por completo, mas você coloca o primeiro passo, e o mar vai se abrindo, você coloca o segundo, coloca o terceiro, coloca o quarto, e você vai caminhando, e quando você chegar, você vai entender realmente, eu obedeci ao Senhor, Ele cumpriu o que prometeu. Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não queira governar sua vida sozinho, no seu próprio entendimento. Não, chama o Senhor. Chama Deus, para que Ele guie você nessa jornada, para que Ele venha instruindo você nessa jornada. A humildade através da obediência não leva a um caminho de confiança nos planos que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Então, o primeiro aspecto da humildade é obedecermos a Deus. Nós devemos entender isso, né? Abraão e Isaac. Creio que todos vocês já conhecem essa passagem. O filho da promessa, que Abraão tanto esperava. E Deus chegou para Abraão: Abraão, eu quero Isaac para mim. Vamos ali. Abraão foi caminhando. Todos conhecemos, quando chegou na hora H, Deus disse: epa, para, eu já sei que você é obediente a mim. Abraão poderia ter relutado. Como, Senhor? É o filho da promessa, o filho que o Senhor prometeu para mim. Mas Abraão escolheu obedecer, irmãos. Mesmo que naquele momento parecesse loucura, Abraão, não, é melhor obedecer do que sacrificar. Sabe, mesmo que pareça loucura aquilo que está acontecendo na sua vida, se você tem certeza que fazendo aquilo, você está obedecendo primeiramente a palavra do Senhor, prossiga, não pare, não olhe para o lado, não, vá em frente. Se a palavra de Deus garante isso, obedeça. Porque quando você passar da montanha, você vai ver, realmente, Deus tinha razão. Deus sempre tem razão. Aleluia. Outro ponto, irmãos, da humildade, é a nossa completa dependência em Deus. Eu queria que a mídia colocasse aqui, 1 Samuel, capítulo 17, o verso 37. Humildade é nós sermos dependentes de Deus. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Está falando de Golias. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo.
No primeiro momento, se a gente não analisar direito essa passagem, nós podemos interpretar que Davi, de certa forma, estava soberbo. Não, o Senhor já me livrou das garras do leão e do urso, que é um rapaz 3 metros de altura, 5 metros de altura. Não, para mim isso é besteira, é fichinha. Mas Davi, irmãos, não falou que o Senhor me livrou das garras do leão e do urso de forma soberba. Não, ao contrário. Bota aqui de novo, por favor. Ao contrário. Ele fala, olha, o Senhor me livrou. Amém? Então, Davi, ele sabia que não era pelas suas próprias forças naturais, pela sua capacidade humana, não. Ele não falou essa frase aqui de forma soberba, orgulhosa, não. Ele foi humilde. Quando ele disse, olha, o Senhor me livrou das mãos do urso e do leão. Então a minha força vem de Deus. Então eu creio que Ele vai me livrar de novo. Porque eu estou em dependência. Eu dependo dEle. Aleluia. Então, Davi, ele não foi soberbo. Ao contrário, ele foi humilde. Davi sabia que a sua força vinha da fé e da obediência a Deus. Davi era dependente de Deus. Ele não confiava na sua própria capacidade. Aleluia. Então, um dos fatores da humildade é nós sermos dependentes de Deus. Sermos obedientes a Deus e dependentes de Deus. Aleluia. Então, o apóstolo Paulo ele fala, olha, sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso é uma soberba? Não. Ele está sendo humilde e reconhecer, olha, eu obedeço a Deus, eu me submeto a Deus, então me imite. Amém? E o terceiro fator da humildade é como nós nos vemos. Como você se vê? Eu já disse, se você se vê pequeno, eu não dou para nada, eu não sou nada, isso é falsa humildade. Amém? Isso não é ser humilde não, amém, irmãos? Isso não é ser humilde. Ser humilde é obedecer a Deus, é ser dependente a Ele. Sujeitai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Ei, é você que tem que chegar a Deus, irmão. Se você não sabe ainda, viu? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Procura o Senhor, vai orar ao Senhor, ler a palavra dEle, para poder crescer. E outro ponto é como nós nos vemos. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios, capítulo 15, no verso 9. O apóstolo Paulo falando, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Observe que no verso 9, o apóstolo Paulo fala, eu sou o menor dos apóstolos. Ele não estava sendo um falso humilde não, irmãos. Ele não estava falando nesse sentido de ser realmente o menor, o mais sofrido, não. Porque no verso 10 ele fala, olha, eu fui o menor dos apóstolos, mas eu trabalhei mais que todos. Não eu, mas a graça de Deus sobre mim, me capacitando. Então, o apóstolo Paulo, ele se via de uma maneira que não era só pela sua própria força, mas era a graça de Deus capacitando ele para cumprir o ministério dele. E tem outra passagem que ele fala que ele foi o maior. Aqui ele fala que ele era o menor dos apóstolos, mas tem outra passagem também que ele fala que ele era o maior.
Mas não no sentido de soberba, não. Mas no sentido de exaltar o Senhor. Porque ele fala aqui no verso 10, olha, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então é a graça de Deus que nos capacita. Então, quando estamos na presença do Senhor, irmãos, nós devemos ter esse entendimento de se vermos, não de uma maneira sem importância, não, mas como Deus nos vê. Como Deus te vê, como filho, como uma nova criatura, com a presença dele habitando em nós, através do Espírito Santo. Hoje nós somos a arca do Senhor. Eu e você somos a arca de Deus. Aonde chegarmos, a presença do Senhor chegou. O que você for fazer, você tem que entender que é a presença do Senhor ali com você fazendo. Você tem que entender que a sua casa é abençoada, porque a presença de Deus habita em você. Você carrega essa presença, como na casa de Obed-edom. Ele carregava, a arca estava lá na casa dele, a casa foi abençoada. Então nós devemos ter esse entendimento da presença do Senhor, um entendimento, irmãos, de obediência, um entendimento de dependência, um entendimento como nós nos vemos. Essa é a verdadeira humildade, porque ele diz, olha, humilhai-vos na presença do Senhor. Então, se você quer desfrutar de uma maneira sobrenatural da presença do Senhor, você tem que obedecer a Ele, tem que depender dEle, e tem que se ver como Ele te vê. É isso que você precisa saber. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então Deus dá graça àqueles que obedecem a Ele, àquele que depende dEle, àquele que se enxerga de acordo com o Ele te enxerga. Então Ele vai dar graça para você. Aleluia. Se coloca de pé. Queria chamar o Ministério de Música. Alguém em nosso meio que ainda não fez uma aliança com o Senhor e queira entregar a sua vida para Jesus nesta noite, para poder desfrutar desta presença maravilhosa, para poder receber a presença dentro, ou que está afastado do caminho do Senhor e queira fazer isso esta noite. Se você estiver nessa condição, vem aqui na frente para que eu possa orar por você. Aleluia. Queria que apagasse as luzes, por favor. Amém. Fecha os teus olhos. Se conecta na presença do Senhor. Vamos colocar em prática aquilo que aprendemos esta noite. Que seja um momento de reverência, um momento de temor à santa presença de Deus, que está em nós e no meio de nós. Fecha teus olhos, não se despece com aquele que está do teu lado. Ah, mas seu irmão, não, faça a sua parte. Não seja como Mical, um fiscal de culto. Não, Deus não te chamou para ser um fiscal de culto. Deus te chamou para estar na presença dEle, em adoração, em temor, em reverência. Então, feche teus olhos, vamos adorar a Ele. Conecta com Ele. Se quiser se ajoelhar, pode se ajoelhar. Se quiser se derramar na presença do Senhor, fique à vontade, irmãos. Não se preocupe quem está do seu lado. Ah, mas o que vão pensar de mim se eu me ajoelhar, se eu me prostrar? Não.
Esse é o momento seu para desfrutar da presença dele. Aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outras que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Tu és santo, Deus poderoso, Deus poderoso. Tu és Deus poderoso, Deus poderoso, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, Tu és santo, oh, santo, santo, Deus poderoso, santo, Deus poderoso. Não há outro igual. Tu és santo, não há outro igual. Tu és santo, santo, e não há outro, não há outro igual. Tu és santo, santo, não há outro igual. Tu és santo.
Deus poderoso, Santo. Declara isso, irmãos. Declara isso. Declara a santidade dele. Levanta as tuas mãos. Santo, Santo, Santo. Deus poderoso, Declara que ele é santo. Santo, Santo. Sua igreja. Poderoso, declara, Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo. Deus poderoso, declara palavras de amor para Ele, adora Ele, exalta Ele, engrandece Ele. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é santo, Ele é santo. Não há outro como Ele, não há outro como Tu. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Adore a Ele. Desfrute da presença dEle. Aleluia. Ele diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós, outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração.
Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Antes de se humilhar, tem pessoas neste lugar que precisa primeiramente limpar o coração, que precisa chorar, se lamentar, mas é um choro, é uma lamentação de arrependimento. Limpai o coração, pecadores. Limpai o coração, para que você seja justificado. Para que você seja justificado. E após essa justificação, você vai se humilhar verdadeiramente na presença do Senhor, em obediência, em submissão, em alegria, em reverência, em temor e em santidade. E em santidade. Sede santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. O recado é: limpai o coração, converta-se, arrependa-se. É o tempo de se arrepender, é o tempo de devoção, é o tempo de se humilhar, de dobrar os joelhos. Sujeitai-vos a Deus. O Espírito do Senhor tem ciúmes. O Espírito do Senhor tem ciúmes dessa sua amizade, dessa sua associação. O Espírito do Senhor, Ele tem ciúmes. Ele tem ciúmes. Chegou o tempo de cortar laços. Chegou o tempo de quebrar, de romper com pontes. Pontes. Chegou o tempo de pavimentar um novo caminho. Um caminho reto, um caminho em temor e santidade. Chegou o tempo de romper com o pecado. Chegou o tempo de se humilhar, de adorar, de engrandecer o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Avivamento necessita santidade. Avivamento necessita de pessoas santas. Pessoas santas. Pessoas que não são amigos do mundo, mas que são amigos de Deus. Não ameis o mundo, mas ameis a Deus. Ameis a Deus. Não há outro igual, só Tu és santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual.
momento. Aleluia, acende as luzes. Glória a Deus. Amém? Vocês estão bem? Receberam